presente trabalho se trata de armas sônicas, e o grupo é composto pela Larissa Chagas, Maria Eduarda Faria e Renata Machado. Bom, ondas sonoras são ondas longitudinais. Elas viajam por qualquer meio material, portanto, elas não se propagam no vácuo. A velocidade de propagação da onda em qualquer material que tende a preservar seu comprimento, forma e volume contra forças externas depende, em geral, das características da elasticidade e densidade do meio. A velocidade do som ela é maior quanto mais denso o meio, portanto, aqui no GIF a gente consegue observar que a velocidade em sólidos é maior do que em líquido, que é maior do que em gases. Isso se dá por conta de os sólidos eles possuem muitas partículas muito próximas umas das outras, com alta probabilidade de colisão. Dessa forma, a velocidade do som vai ser alta. Já nos gases, as partículas elas são bem afastadas umas das outras, então a probabilidade de colisão delas é muito menor, tendo assim uma baixa velocidade do som. Já quando se trata de frequência, a faixa do ouvido humano é de 20 até 20 mil Hz. Existem outras faixas, uma é o infrassom, que são frequências abaixo desses 20 Hz. E outra faixa é o ultrassom, com frequências maiores que 20 mil Hz. Não são ouvidos pelo ouvido humano essas duas faixas, mas em animais a faixa de audição varia muito, podendo abranger essas duas também. O que não significa que nós não vamos ser afetados por essas faixas fora do ouvido humano. A gente não vai escutar elas, mas nós somos afetados também por elas. A produção de uma onda sonora periódica trata-se da produção de regiões de rarefação e compressão. Essas regiões de compressão elas são formadas por regiões de maior pressão e maior densidade. Por exemplo, quando um pistão ele pressiona o meio, ele forma regiões quando ele pressiona o meio, ele forma regiões de compressão com maior pressão e maior densidade. Já quando esse pistão ele retorna para a posição inicial, ele cria no meio regiões de menor pressão e menor densidade, que são as regiões de rarefação. Aqui a gente pode observar a região de compressão e aqui o exemplo de região de rarefação. Ambas essas regiões eles vão se mover com a mesma velocidade no meio. E a distância entre duas rarefações ou duas compressões é chamada de comprimento de onda e vai possuir o símbolo lambda. Conforme a onda se move, qualquer pequeno elemento do gás se move em movimento harmônico simples, paralelo à direção da onda. Bom, a posição. A posição de um pequeno elemento em relação à sua posição de equilíbrio pode ser expressa como a função de posição harmônica a seguir, onde o S máximo é a posição máxima do elemento em relação ao equilíbrio. Isso também pode ser conhecido como a amplitude de deslocamento da onda, vezes o cosseno de K, que é o número de onda em radianos por metro, o X, que é a posição em metros, menos. Esse menos ele se dá porque a onda está se propagando para a direita. Se ela estivesse se propagando para a esquerda, o sinal seria positivo aqui. O W, que é a frequência angular em radianos por segundo, vezes o tempo, que é em segundos. Essa posição do elemento máxima, posição máxima do elemento, ela é expressa em metros também. A velocidade do som do gás é caracterizada pela seguinte equação. A raiz do módulo volumétrico pela densidade desse gás. O módulo volumétrico ele pode ser expresso como menos a variação da pressão divididos pela variação do volume, divididos pelo volume inicial desse gás. Bom, a gente pode reparar aqui que a densidade desse gás
e a velocidade de propagação dele no som, a velocidade do som nesse gás, eles são inversamente proporcionais. Porque quanto mais denso for o meio, maior é a dificuldade de perturbação das suas partículas, o que dificulta a propagação e, por consequência, diminui a velocidade do som no meio. Bom, potência é a energia acústica total emitida por uma fonte por unidade de tempo, medida em watts. Watt equivale a 1 joule por segundo. A potência durante o período de oscilação se dá por essa equação aqui, onde ela vai ser igual à densidade do gás vezes a velocidade do som vezes a frequência angular ao quadrado vezes a área vezes a posição máxima do elemento em relação ao equilíbrio ao quadrado vezes seno ao quadrado de número de onda vezes a posição em x, menos se estiver se propagando para a direita e positivo se estiver se propagando para a esquerda, da frequência angular vezes o tempo. Já a intensidade do som. A intensidade do som ela vai ser em watts por metro quadrado. A intensidade equivale a 1/2 da densidade do gás vezes a velocidade do som, vezes, entre parênteses, a frequência angular vezes a posição máxima do elemento em relação ao equilíbrio, tudo ao quadrado. Quanto maior for a quantidade de energia por unidade de tempo que a onda sonora transporta até o nosso ouvido, maior será a intensidade do som que se percebe. Quanto maior a amplitude da onda, maior será a intensidade dela. Bom, o nível de densidade sonora ela pode ser representado em decibéis ou em watts por metro ao quadrado, como a gente tinha visto antes. A conversão ela pode ser observada através dessa equação aqui, enquanto que os decibéis vai ser igual a 10 vezes log de a intensidade sonora em watts por metro quadrado divididos pela intensidade de referência, também watts por metro quadrado. Essa intensidade de referência ela é igual a 10 na menos 12. Bom, a frequência ela está relacionada com a altura do som. Quanto menor a frequência, vai ser igual ao som mais grave, ou seja, um som mais baixo. Já uma maior frequência vai ser um som mais agudo, ou seja, um som mais alto. A frequência de uma onda ela não depende do meio de propagação, apenas da frequência da fonte que produz essa onda. Agora, a frequência característica ela é o quê? Quando qualquer objeto ou qualquer corpo, ou até mesmo as pequenas moléculas, elas emitem uma certa vibração natural, que é chamado dessa frequência característica. Isso ocorre porque os átomos possuem uma energia de agitação, uma propriedade explicada pela mecânica quântica, pela termodinâmica, que está associada à sua temperatura. Os físicos chamam essa energia de energia térmica, e a combinação das frequências de todos os átomos cria um padrão de vibração, e esse padrão de vibração caracteriza os corpos. A combinação desse padrão, ou seja, a soma de diversas frequências individuais, pode ser representada genericamente na forma descrita abaixo, em que a contribuição de cada termo CI corresponde a uma determinada frequência, múltipla do termo C1. Ou seja, o termo C2 ele é múltiplo do C1, o termo C3 é múltiplo desse termo C1. Chamamos essa série de série harmônica. E cada termo da série é chamado de harmônico. Assim, o primeiro termo é o harmônico de ordem zero, ou também chamado de fundamental. O segundo harmônico de primeira ordem e assim sucessivamente. Aqui a gente pode ver nessa imagem a representação dessa combinação de padrão de vibração, ou seja, a soma de diversas frequências, que vai resultar no som. Bom, o timbre. O timbre ele é responsável pela forma da onda. E aqui a gente pode observar que a forma da onda da voz, na imagem ali em cima, ela é diferente da forma da onda do piano. E é diferente também da forma da onda do violino. Isso se dá porque o timbre delas é diferente. Então,
a forma delas também é diferente. Natureza do som. Um alto-falante, ao reproduzir um som, empurra para frente o ar para produzir uma onda de compressão e depois, ao se mover em sentido contrário, o puxa de modo a produzir uma onda de descompressão, como é mostrado nessa figura ao lado. Então aqui nós obtemos as ondas de compressão e essa entre elas a de descompressão. Tanto a de compressão quanto a de descompressão elas se propagam na mesma velocidade que no ar, em condições normais de temperatura e pressão, é de 340 metros por segundo. Quando essas ondas, tanto a de compressão, tanto a de descompressão, elas atingem os nossos ouvidos, elas atuam sobre o tímpano, que transmite as vibrações ao sistema interno. O sistema mecânico interno de nossos ouvidos, formados por alguns ossos móveis muito delicados, eles traduzem as informações sobre a natureza do som captado e as enviam ao cérebro por meio das ligações nervosas. Armas sônicas. Ondas sonoras transportam energia e aquelas extremamente energizadas podem perturbar ou destruir os tímpanos de uma pessoa, causando desorientação e dores intensas, o que é suficiente para incapacitar alguém. Ondas menos potentes causam náuseas e desconforto em seres humanos. A utilização dessas frequências para incapacitar pessoas tem sido aplicada em armas sônicas, tanto no contra-terrorismo quanto no controle de multidões. Aqui, nessa figura, nós podemos ver um exemplo de uma arma sônica carregada por policiais, e aqui está ela. Arma sônica chinesa. Os pesquisadores da Academia Chinesa de Ciências criaram uma arma sônica portátil liberadora de ondas sonoras focadas que fazem com que os tímpanos, globos oculares e cérebros dos atingidos vibrem de forma dolorosa. A principal pesquisadora do projeto, que é essa moça aqui, que ela se chama Chei Chu-wan, teria dito ao South China Morning Post, que é um jornal de língua inglesa de Hong Kong, que a arma sônica é alimentada por um gás inerte e que, quando o gás esquenta, as partículas vibram e o dispositivo emite um som monótono que causa extremo desconforto. Enquanto as armas anteriores tinham que ser transportadas em veículos, o novo recurso chinês é do tamanho de um rifle e pode ser simplesmente segurado e apontado para um grupo de pessoas. Aqui está a nova arma sônica chinesa. Ainda segundo o jornal, a China já aprovou o projeto para sua produção em massa. Canhão sônico. Uma das armas sônicas utilizadas pela polícia de alguns lugares do mundo é o canhão sônico, ou LRAD. Long Range Acoustic Device, que significa, em português, dispositivo acústico de longo alcance. O sistema funciona como uma espécie de alarme que utiliza 4 frequências simultâneas, a potência de 123 decibéis. Ao entrar em contato com um alvo, seja ele uma pessoa ou um animal, a vítima fica desorientada e sente tonturas, náuseas e dores no peito, sendo forçada a evadir do local. A exposição contínua do som alto pode provocar até mesmo desmaios. Os efeitos diminuem conforme a distância entre o canhão e o alvo. Pessoas próximas do emissor, a 10 metros, por exemplo, podem ouvir um barulho comparável à turbina de um avião decolando. Se essa mesma pessoa estiver a 200 metros de distância, o incômodo é menor e o barulho pode ser comparado ao latido de um cachorro. E aqui ao lado a gente tem uma foto desse canhão sônico, onde aqui fica a antena, aqui o transmissor. Do uso em guerras, a tentativa de conter multidões. No ano de 1944, no final da Segunda Guerra Mundial, Albert Speer, um dos arquitetos de Hitler, estava desenvolvendo uma pesquisa sobre armas sônicas. E o funcionamento geral da sua arma era gerar um feixe de som ensurdecedor, potencializado ainda por refletores parabólicos. E o objetivo geral, o objetivo principal, era comprimir órgãos durante a guerra e causar a morte de muitos de inimigos. E felizmente a arma nunca foi utilizada. E o objetivo dessas armas, ela não tinha só como um uso de frequências sonoras em volumes extremos. Em 2009, Steve Goodman publicou um livro intitulado Guerra Sônica. Nele, o autor incluiu um capítulo chamado Projeto Jericó, que explorava as operações psicológicas levadas a cabo pelo exército dos Estados Unidos,
durante a Guerra do Vietnã. Goodman narra uma operação em particular conhecida como Operação Alma Errante. O Curder, que era um dispositivo sônico conectado a um helicóptero, ele produzia o que eles chamavam de efeito de alma errante. Eles tocavam sons horripilantes de almas mortas para representar uma tortura psicológica para os atiradores e para quem estava no campo de batalha. Também, em 2003, a BBC revelou que interrogadores americanos estavam usando músicas do Metallica, do Skinny Puppy e até do Barney o Dinossauro como forma de enlouquecer os prisioneiros iraquianos. Em uma entrevista com um correspondente, o sargento Mark Hadsfeld disse que esses caras nunca ouviram heavy metal, eles não aguentam. Depois de 24 horas ouvindo essas músicas, suas funções corporais e seu cérebro começam a falhar. Sua linha de pensamento fica mais frágil e eles ficam completamente vulneráveis. E é nessa hora que começam as interrogações. Em 2005, a Força de Defesa israelense testava uma nova arma para conter manifestantes. Em um relato de um correspondente da Toronto Star, no Oriente Médio, os joelhos enfraquecem, a cabeça lateja, o estômago revira e de repente ninguém mais consegue protestar. Aqui tem uma imagem da LRAD, ou dispositivo acústico de longa distância, mas também muitos manifestantes conheciam a arma como outro nome, o grito. Em 2011 e 2012, os dispositivos acústicos de longa distância começaram a ser utilizados pela polícia dos Estados Unidos. O seu uso mais notório ocorreu durante os protestos do G20 e do Occupy Wall Street. E Londres abriga um dos únicos LRADs de uso civil do mundo. E ele pertence ao grupo The O2. O dispositivo já foi deixado do lado de fora da empresa, a qual afirma que não há risco do equipamento ser utilizado de modo impróprio. E nas referências bibliográficas, esses foram os sites utilizados para o embasamento do nosso trabalho.